Ok. Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Nós vamos estar batendo um papo agora sobre o controle de parasitos, com foco em carrapato. É importante para a gente comentar com vocês que o importante desse tema aqui é essa palavrinha aqui, ó, estratégica ou estratégia. Na realidade, nós vamos estar falando de uma estratégia de controle de parasitas. Porque sem uma estratégia, ou seja, sem informações importantes da vida desse inimigo, certamente a gente não vai ganhar essa guerra, ok? Então a gente vai estar mostrando uma visão estratégica sobre o controle de parasita. E na verdade, nós não estamos querendo inventar a roda, não. Esses conceitos ou essas tecnologias já existem. O que a gente quer é informar vocês e que vocês pratiquem esse tipo de controle. Mas será que controlar carrapato é importante? Certamente que é. Por quê? Por causa dos prejuízos que esse parasita causa à propriedade rural. Tá? E esses prejuízos vêm, primeiro, em forma de perda de performance ou perda de desempenho dos animais. O que a gente vê é, por exemplo, animais jovens, novilhas, com comprometimento de crescimento. Isso faz com que esses animais entrem mais tardiamente em reprodução e lactação também, e aí você vai ter um prejuízo ou uma diluição do seu lucro ao longo do tempo. E se a gente fala em animais adultos, a gente vai ter uma perda de produção leiteira como efeito direto. Além disso, toda vez que a gente tem um problema relacionado à presença de parasitas, o que a gente faz? Enfia a mão no bolso, vai lá e compra produto e começa a aplicar esse produto nos animais, a gente tem mais um gasto, agora com medicamentos. E o uso incessante, ou o uso de uma forma maciça, sem critério técnico, tem levado ao aumento da resistência parasitária. Isso é mais um prejuízo que a gente tem e que não dá para a gente mensurar isso daí, ou traduzir isso em reais, né? Mas certamente é um prejuízo. E tem levado muitas fazendas a uma falta de opção de produtos parasiticidas para controle parasitário, principalmente em relação ao carrapato. Além disso, o carrapato ainda transmite a tristeza parasitária, né, que é o complexo babesiose anaplasmose, que muitas vezes faz com que a gente perca animais, porque levam muitos animais, principalmente jovens, à morte, né? Só para vocês terem uma ideia de um valor, uma ordem de grandeza do que se gasta com produto veterinário, praticamente 52% do que se gasta com produto veterinário no Brasil, ou 50%, em grande parte das fazendas, isso aqui é o mercado veterinário geral, mas a gente pode extrapolar isso para a fazenda, basicamente é para controlar parasita. Entenda-se carrapato, porque o grande parte aqui é para controlar carrapato. Okay? Então é um número muito grande, ou seja, nós estamos gastando muito e estamos gastando mal. Vamos lá? E por que a gente está perdendo essa luta então para o parasita, né? Para o carrapato? Primeiro, falta de conhecimento do parasita. Eu queria que vocês entendessem duas informações. Não quero que vocês aprendam o ciclo do carrapato, não sei, esquece. Eu quero duas informações que eu gostaria que vocês levassem daqui. Primeira, 95% do carrapato está na pastagem, não está nos animais. Só 5% está nos animais. Segundo, o carrapato tem uma capacidade de sobrevivência, dependendo da fase do ano, de até 5, 6 meses sem se alimentar, no pasto. Tá? A gente entendendo isso, a gente começa a entender o porquê do controle estratégico. Ok? Outra coisa que faz com que a gente esteja perdendo esse controle, combate sem critério técnico. Quando eu trato quando eu vejo, está errada essa resposta. Uso prescritores não habilitados para me informar. Nós temos que procurar o veterinário, ele é o profissional mais habilitado para a informação, né? Entender que há uma resistência parasitária crescente hoje no campo. Isso, se não for trabalhado de uma forma mais correta, essa resistência vai crescer. Entender que existe variabilidade epidemiológica de fazenda para fazenda, muitas vezes. E isso impacta em situações onde o que acontece numa fazenda, na outra, às vezes vizinho de cerca, não acontece no vizinho, ok? Práticas de controles erradas, dosificações erradas, tudo isso tem levado ao fato da gente começar a perder essa luta pro carrapato. E o que a gente pode fazer então para resolver tudo isso daí? Trabalhar em forma de programa. Programa é o nome do jogo. Se a gente não começar a concatenar todas as ações de uma forma mais programada, e trabalhar só na emergência, certamente a gente vai ter a situação cada vez mais piorada. Por quê? Porque a resistência é implacável. Ela vem, está vindo e vai vir, né? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho por que chegou nessa situação toda de alta parasitose dentro das fazendas. Primeiro,
Muitas das decisões que foram tomadas visando aumentar a produção jogaram a favor das parasitoses. Por exemplo, mudar ou sair de um bicho mais rústico para um bicho mais produtivo. Tá? Não estou falando que isso é errado. Eu estou falando que o errado é tratar esse cara aqui como esse. Tá? Esse animal é muito mais sensível ao carrapato. Então a gente tem que tratar ele também dessa forma, uma forma muito mais especial. Ok? Próximo. As pastagens, o fato hoje de se trabalhar com animais, muitos animais por área, eu aumento a chance da minha vaca encontrar o carrapato ou o verme. Entende? Então, é uma decisão que eu tomei fazer isso aqui? Tá errado? Não. Tá errado eu tratar esse sistema como se fosse esse aqui, na larga. Um animal lá, outro lá, onde a chance de encontrar era muito pequena. Eu mudei o meio ambiente e joguei a favor da parasitose. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Uma outra situação, o uso de pastagens melhoradas faz com que o parasita tenha uma cobertura vegetal aqui que protege ele dos raios solares. Então ele é mais protetor. Então tomar cuidado com isso também, tá? Para evitar dissabores aí. Não adianta você ter o melhor produto do mundo. Se você não tiver uma estratégia, você vai perder o jogo, como muita gente está perdendo. Por quê? Porque pensa que apoia, usa de muleta só isso, só um produto bom. Um produto bom não é tudo, você tem que ter uma estratégia. E a estratégia chama controle estratégico. Por quê? Porque são medidas ou ações programadas para que você tenha o máximo possível de resultado positivo sobre o carrapato. E ela basicamente trabalha com dois tipos de tratamento. O tratamento estratégicos, numa determinada fase do ano, e tratamentos táticos, numa segunda fase do ano. O tratamento estratégico, ele segue um planejamento prévio, nessa fase do ano. Ele é baseado em informações técnicas, principalmente relacionadas à dinâmica de população do carrapato, ou seja, ele mostra para mim o momento que o carrapato é mais fraco, o momento que o carrapato é mais pesado em termos de infestação, tá? Ele é preventivo e fixo, e tem que ser seguido independente do que você está vendo. E aqui que muita gente perde todo o trabalho que fez. Eu vou explicar depois. No caso do tratamento tático, como o próprio nome está falando, ele é tático. Ele serve para você controlar uma situação inesperada. Por exemplo, mudanças climáticas, entrada de animal de fora na fazenda. Tudo isso é uma situação inesperada. Então você usa tratamentos táticos. E como que eu faço a utilização desses tratamentos ao longo do ano? Nesse quadro aqui, que vocês estão vendo essa linha aqui, ela representa a dinâmica de população do carrapato na região sudeste. E ela começa por volta de meados da primavera, outubro, por aqui, com uma primeira geração de carrapato. Tá? Essa primeira geração de carrapato vai dar origem à segunda geração, que é muito violenta e muito mais alta, e ela vai estar ocorrendo em pleno verão, janeiro a maio, fevereiro, aqui abril, começo do outono, mas principalmente nesses meses de verão, e ela é baseada no quê? Em temperatura alta e umidade. Tá? Então, o que eu recomendo aos trabalhos da Embrapa? Que eu controle a partir de outubro e vou controlando até praticamente março. Por quê? Porque eu pego a primeira geração inteira e parte da segunda geração. Aqui eu coloquei essas bolinhas aqui, porque elas representam tratamentos, um exemplo que eu estou colocando aqui, de um produto de pulverização, um produto de contato, tá? E esse intervalo aqui de 20 e 21 dias, mas reparem que ele cobre todo esse período que eu estou falando aqui para vocês, que pega a primeira geração e parte da segunda. E reparem que eu parto do momento mais crítico para a vida do carrapato, que é esse momento aqui de outubro, porque é onde ele é mais fraco no meio ambiente. Então é muito mais fácil eu começar o ataque sobre o carrapato no momento que ele é mais fraco, do que resolver trabalhar com ele aqui, ó. E muita gente espera ficar nessa posição aqui para começar a combater o carrapato. Aqui você não consegue mais controlar. Por quê? Porque você não controla mais, porque tem muito carrapato no campo. Tá? Então é importante que eu tenha esse entendimento. Aqui eu dei um exemplo de produtos de contato, mas eu poderia usar um produto, por exemplo, injetável. A Pfizer tem um produto aí que pode ser usado também no controle, sozinho ou então associado também com alguns tratamentos
mas durante esse período aqui, durante esse período aqui. E isso é muito importante. Por quê? Porque é esse período o período mais crítico. Depois, ao longo do ano, você vai ter controlado mais o ambiente. Então você não vai ter uma infestação menor no inverno ou na seca. Aqui para vocês muito mais seca do que inverno, tá? Então aí você usa tratamentos táticos. Então, o que é importante para a gente então? Primeiro, se você puder, faça um exame ou teste do carrapato, chama teste de biocarrapaticidograma. Coleta uns 200 carrapatos, manda para Juiz de Fora, na Embrapa lá de gado de leite e faz o exame. Segundo, com esse resultado você vai selecionar as principais bases ou produtos que você pode utilizar em tratamentos de pulverização. Terceiro, quando os animais começarem a carrapatear nessa fase do ano aqui, comece com os tratamentos. Quarto, monitoramento constante. Vá no pasto, olhe lá, veja o bicho. Vê como é que estão os carrapatos nele. É muito importante a gente ter isso daí, né? Então, todas essas ações juntas, certamente te dão uma possibilidade melhor de controle. Porque se você não trabalhar numa forma programada, como a gente está comentando aqui, certamente os resultados serão bem menores. Volto a falar, por que eu tenho que trabalhar até aqui? Porque a chance de um carrapato sobreviver daqui em março é muito grande. Ou seja, se você vai encontrar em março micuinzinho que nasceu aqui em outubro, tá? E se você parar os tratamentos aqui no meio, porque você não está vendo mais carrapato em cima do teu bicho, ele não está no teu bicho, mas está no pasto. E você leva esse animal pro pasto, o carrapatinho vai subir. Se ele não tiver tratado, o que vai acontecer? Ele vai fechar ciclo e você vai ver o carrapato adulto nele. Quando você trabalha controlando isso daqui, você evita que o carrapato se torne adulto e evita que ele, numa fase de adulto, caia na pastagem e faça postura de ovos e recontamine ou reinfeste a pastagem. Por isso que a racional do controle estratégico é trabalhar sobre esse principal momento aqui, onde você tem muito mais carrapato no ambiente, porque aí você abaixa como um todo. À medida que você controla o meio ambiente, o que você faz? Tira um tratamento, porque provavelmente o ano que vem ela não começa aqui, não começa a crescer em novembro, ela pode atrasar um pouquinho mais. Então você não precisa tratar aqui, né? Você tira 2. Então é melhor do que você pegar e aumentar o intervalo de 21 passar para 35. Então tira, porque a hora que você contar todos os tratamentos no final do ano e dividir pelo número de tratamentos, você vai ver que o intervalo ficou bem maior. Entende? Então é importante que a gente tenha um entendimento sempre que o período mais crítico é esse aqui. E a razão disso daí é a capacidade de sobrevivência do carrapato no meio ambiente, que nesse período pode variar aí até de 5, 6 meses. Ok? É isso aí, gente. Muito obrigado.